Olá, uma boa noite, uma boa tarde, ou um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová. Sejam bem-vindos ao nosso canal Adriano, a Voz dos que Não Falam, essa família bonita que formamos todos nós, depois dos traumas e dos sofrimentos passados dentro desta seita que se faz chamar religião, chamada Testemunhas de Jeová, esta seita que destrói vínculos que deveriam ser eternos, né? Que são vínculos de pais com filhos, né? De mães com filho, de matrimônios que se desfazem, de, de primos que deixam de se conversar, de tios que abandonam sobrinhos, sobrinhos que abandonam tios, de netos que não são vistos mais pelas vós, nem pelos vós. Infelizmente, esta é uma mais das seitas no mundo que atacam, né, o núcleo familiar e que se faz chamar ainda religião verdadeira, o maior absurdo dos absurdos, não é? Infelizmente, eu fui criado numa família dessas, numa família testemunha de Jeová. E por ter descoberto, depois das injustiças que sofri, quando eu sofri injustiças, eu ainda acreditava nisso aí. Mas, quando eu recebi injustiças muito fortes, eu disse: algo errado está. E quando recorri aos que deveriam entender e analisar o assunto, viraram as costas para mim. Eu percebi que não havia o interesse pelo que era verdadeiro e nem o justo. Então, eu comecei a investigar aquilo que eles diziam que jamais se poderia fazer em fontes exteriores. Só que eu não fui só a canais daqueles que tinham saído de lá, não. Eu fui a fontes históricas das origens desses movimentos sectários que surgiram nos Estados Unidos. E foi quando eu, então, me dei conta da maior mentira que eu tinha sido vítima. E com provas, eu descobri praticamente todas, devem ter mais escondidas, mas as que eu tive acesso, eu descobri toda a maquinária do engano desta seita ao redor do mundo. Começando pelo seu berço, Estados Unidos da América, e se espalhando por todos os rincões da Terra, espalhando todas as suas mentiras, né? Todas as suas canalices, todos os seus enganos em prol de enriquecimento, em patrimônio e em dinheiro, né? E também em como captar adeptos com a política do engano. É triste, né? Realmente é muito triste você se dar conta disso, depois de uma certa idade já. E além de se dar conta disso, você perceber que por mais que você exponha e coloque provas, as pessoas que você mais ama viram as costas para você. E aí você se dá conta de que você nunca foi amado de verdade. E essa é a maior dor que sente uma pessoa que abandona esta seita satânica chamada Testemunhas de Jeová. Quando você se dá conta de que aquelas pessoas que você acreditava que te amavam, era tudo mentira. Fazia parte de um mundo fictício, à base de um amor mentiroso, condicionado à obediência a uma seita, que quando você descobre que aquilo é uma mentira, todos passam a te odiar e a te olhar como um inimigo, incluindo pai, mãe. Não, irmãs eu nunca tive. Aquilo lá não se qualifica irmãs. Pai, mãe, tios, tias, né, primos e muitos outros. Até mesmo filha. E isso faz com que você desanime do ativismo, como eu, de expor as mentiras desta organização. No meu caso, é ao contrário. Hoje mesmo, eu recebi notícias muito doídas, muito amargas para mim, que se fosse qualquer outra pessoa que não recebesse a força que eu recebo de Deus, de Cristo, eu estaria na minha cama, debaixo de um edredom, porque aqui já faz friozinho, e não ia querer falar com ninguém. Mas essas coisas que acontecem comigo, essas injustiças galopantes, me dão cada vez mais força e ânimo de vir aqui. Porque me faz ver a necessidade de ajudar você que está aí do outro lado.
E de você que está aí dentro desse engano e que já está desconfiando de algo e aparece por aqui. É para você também que este canal está feito, para tentar te ajudar a tampar a venda, tirar a venda dos olhos e encarar a realidade do que você crê. Ontem eu fiz uma live bastante delicada, que eu pensei muito antes de fazer. Em momento nenhum eu disse aqui que eu não creio nas Escrituras. Em momento nenhum eu não disse aqui que não creia num Altíssimo, Todo-Poderoso, Pai de Cristo. Eu não disse isso nunca aqui. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio no seu Cristo, ungido, que veio à Terra dar a vida por nós. Eu creio em escritos sagrados. A única coisa que eu fiz ontem foi dizer que o Deus que eu creio não é o Deus que as testemunhas de Jeová me ensinaram. Vou voltar a repetir. Eu não creio num Deus sanguinário, cruel, que tem dois pesos e duas medidas. Um Deus bipolar, matador de crianças, de idosos e de mulheres. Eu não creio nesse Deus. Mas para chegar nessas conclusões, você tem que estudar muito, né? E tem pessoas que, embora saiam de uma seita, como as Testemunhas de Jeová, o seu próprio intelecto, o seu próprio subconsciente é uma pequena seita. Tem pessoas que nunca vão se desprender do pensamento sectário. Nunca. E entrarão a criticar qualquer incentivo a raciocínio próprio. Portanto, eu incentivo a todos vocês que analisem sua própria fé. Eu continuo acreditando em Deus, em Cristo, e também de que existem escritos sagrados. Obviamente, tem que procurar os escritos sagrados, não é o que te venderam até hoje. Assim que eu venho hoje aqui para analisar com vocês algo que eu vi muitos outros ativistas analisando, mas eu quero dar um enfoque da hipocrisia dos líderes das Testemunhas de Jeová. Nós cansamos de ver discursos e literaturas das Testemunhas de Jeová desincentivando os estudos superiores, a cursar universidades. Para que uma pessoa cursa uma universidade? Para se preparar para o mundo laboral de maneira profissional, né? E ali você opta, devido às suas condições, qualidades ou aptidão, ou também, né, o teu desejo, né, a tua vocação, melhor palavra, você escolhe naquele setor que você pretende atuar, porque cursar a universidade e ter um título não significa que você conseguirá exercer. Alguns escolhem ser dentistas, odontologia, né? Outros escolhem arquitetura, né? Vão ser arquitetos. Outros escolhem, né, a medicina para salvar vidas, né? Alguns são pediatras, outros são clínico geral e muitas ramificações da medicina. Outros decidem fazer direito, né? Advogado, exercer né, a capacidade de defender, né? Proteger os direitos de outros como um advogado. Todas essas possibilidades que se abrem diante de um jovem ou de qualquer pessoa que queira estudar é desincentivado, é criticado pela torre de vigia. Tanto é assim que quando eu servi como ancião, que eu servi mais de 10 anos como ancião, tanto aqui no manual esse dos anciasmos, aqui diz que se um homem com privilégios, ou seja, ancião ou servo ministerial na congregação, cursar a universidade ou ficar-se sabendo que sua família, seus filhos, está cursando a universidade, os privilégios deste senhor ou desta pessoa seriam reavaliados, porque estaria demonstrando, né, falta de madurez, falta de critério, falta, né, de juízo. Quando eles não têm como acusar uma pessoa para tirar ela dos famosos privilégios ou para fazer um bullying espiritual a essa pessoa, principalmente quando ele tem privilégios lá dentro, é ancião ou servo ministerial, eles vão sempre dizer naquele princípio de mostrou falta de juízo.
é um escape dentro da manga para acusar aqueles que eles acham que representam um perigo para eles, embora aquela pessoa não tenha feito nada que justifique essa ação. Eu cansei de ver atitudes assim. Cansei de ver. Eu fui vítima de uma atitude assim enquanto eu estava enganado por um corpo de anciãos corrupto, que agora já não é o mesmo, me parece que mudou muito lá as pessoas lá, mas a congregação oeste de Castelhão é a congregação do corpo de anciãos mais corrupto que eu vi em toda a minha vida. Mafiosos, corruptos totalmente. A congregação portuguesa de Castelhão é outra, que os que estão tomando a dianteira lá são corruptos, pessoas de dupla moral. Não todos, quase todos. E muitos outros, espalhados pelo mundo, porque lá em Marília também eu conheci muitos anciãos que, ó, são viciados no álcool, são bêbados, são alcoólicos crônicos, e que aparentemente não são, porque dá uma aparência de devoção piedosa, mas mostram-se falsos para com o seu proceder. E destes, o que diz, né, as Escrituras? Afasta-se desses. Portanto, a hipocrisia religiosa desta organização está plasmada nesse pedido que eles fazem para não cursar universidade aos jovens que estão nesta época, ou para qualquer pessoa que está lá, colocando até em tela de juízo se um homem pode ou não ter algum escravilégio lá dentro, algum privilégio, se ele permite que um dos seus filhos curse a universidade. Isso é uma declaração evidente de que eles não querem que ninguém entre a cursos superiores e universitários. Não querem. Nós já sabemos o porquê eles não querem. Eles não querem porque eles querem pessoas sem cultura. Eles querem pessoas que sejam de fácil manipulação. Um povo burro é um povo manipulável. Um povo tapado é um povo manipulável. Quando eu disse burro e tapado, é no sentido daqueles que se deixam fanatizar por eles e pensam que o que eles dizem é verdade. Eu não estou dizendo que todos os que não cursam universidade, todos os que não são tapados e burros. Não, porque eu não cursei universidade. Só que eu sou um burro e um tapado, porque eu deixei esta organização me influenciar e não me preparar. Assim que o primeiro burro e tapado foi eu. Hoje eu não sou mais. Mas com 50 anos, já me custa um pouquinho entrar em uma universidade. O que eu quero dizer é o seguinte. Como pode ser que você critique, condene e desincentive as pessoas usarem um meio de se preparar culturalmente, de maneira didática, se crescer como pessoa, à base de um curso universitário? Como você pode desincentivar isso, ir contra isso, e ao mesmo tempo, por debaixo dos panos, e nós vamos ver o porquê que eu digo por baixo dos panos, estar pedindo advogados, às vezes arquitetos, médicos. Como a gente qualifica isso? Como a gente qualifica isso? Por isso eu quero compartilhar com vocês aqui uma carta que acaba de chegar para eles, para os corpos de anciãos. Eu tenho uma carta aqui em inglês, mas eu tenho a tradução dela para o português, que eu vou ler a tradução. Ela está em inglês, né? Mas eu tenho ela também traduzida para o português. Aí nós estamos vendo, né? Deixa eu pôr ela um pouco maior. Todas as congregações receberam já esta carta, em inglês, né? Esta carta está em inglês, não é? E eu tenho ela aqui, a tradução dela em português, que eu quero ler para vocês, não é? O canal de Instagram, não tenhas medo do profeta, ele pôs a carta traduzida em português, a quem eu agradeço muito a todos que possam seguir lá o Não Tenhas Medo do Profeta em português. Obrigado por fazer a tradução ao português, porque eu tinha
castelhano, em espanhol. Eu ia fazer a tradução aqui, eu tenho a carta toda em castelhano. Mas você colocou ela em português. Obrigado, querido. Evita de eu ter que fazer a tradução aqui. Um beijo no coração de todos. Eu vou começar a ler essa carta, que é do dia 17 de outubro de 2023. Né? Diz o seguinte, esta carta. A organização que persegue as pessoas que cursam cursos universitários. A pessoa que opta por preparar-se academicamente é perseguido pelos líderes desta organização, que proíbem, né, entre aspas, querem proibir ou coagir aos seus membros a não cursar nenhum curso universitário. Eles são taxantes nisso. E todas as testemunhas de Jeová sabem disso e não podem me contradizer. Assim que a carta diz assim em português. Seminário Jurídico na Inglaterra. É uma carta. Diz assim: anúncio, 17 de outubro de 2023, para as comissões de serviço da congregação. Começa por aqui a notícia debaixo dos panos. Começa por aqui. Porque só manda isso aqui para a comissão de serviço. O que nós vamos ler agora é só para a comissão de serviço. Depois nós vamos ler uma parte pequenininha que é para a congregação. Primeiro é para a comissão de serviço. Quem não sabe o que é a comissão de serviço, vamos supor. Uma congregação tem 8 anciãos. A comissão de serviço é formada só por 3 anciãos. O coordenador, que antes era o presidente, agora é coordenador. O secretário, que é o que escreve cartas para as congregações, quando alguém muda ou tal. E o superintendente de serviço, que eu creio que vai deixar de existir daqui a um tempo, porque é o que cuida dos territórios e da pregação da congregação. Superintendente de serviço. Portanto, esta carta, primeiramente, é dirigida só para as comissões de serviço da congregação. Quer dizer, os outros, do corpo de ancião de 8, os outros 5, ó, de momento quietinho, vocês não sabem de nada. Vamos mostrar só para os que nós temos maior confiança. Os que são mais corruptos na congregação, como nós. Só eles devem saber disso. Então, a carta começa dizendo assim. Seminário jurídico. Eu fico pensando, faria Cristo aqui na Terra alguma reunião jurídica? Vocês lembram de Cristo aqui na Terra buscando legalmente defesa e acusação jurídica? Vocês lembram disso? Quando ele foi levado diante do Sinédrio ou diante de Pilatos, ele se apresentou a ele. Não foi? E as escrituras dizem que quando vocês forem levados, né, diante de tribunais, não se preocupem, o Espírito Santo falará para vocês. E dará a vocês o que vocês têm que falar. Agora, por que esta empresa, que se faz chamar religião, está fazendo um seminário jurídico em 2024? Para quê? A resposta está dada, eu já disse. É uma empresa. E nós vamos ver por quê. Diz assim. E nós vamos ver toda a neurolinguística nessa carta. Diz assim. Temos o prazer de informar que o corpo governante... Opa! Se falou corpo governante, falou Deus para eles. Né? O corpo governante, quando aqueles já começam dizendo que isso daqui é uma iniciativa do corpo governante, assim que todo mundo cala a boca, porque está falando Deus. Entendeu? É Deus que está falando. Então diz aí. Temos o prazer de informar que o corpo governante deu aprovação. Olha, deu aprovação, né? Para que a filial da Grã-Bretanha, o Betel da Grã-Bretanha, sediasse um seminário jurídico presencial no início do próximo ano civil. Ou seja, o corpo governante autorizou um seminário, uma palestra, uma orientação, um seminário jurídico presencial. Vai poder estar lá, presencialmente. Lá na Grã-Bretanha. Né? É um seminário jurídico. Vamos ver o que diz mais aqui. Diz aí. Isto proporcionará uma excelente oportunidade para o departamento jurídico
conhecer melhor irmãos e irmãs espiritualmente qualificados na área e com experiência jurídica. Vocês notam nesta frase que eles se importam um pepino com vocês. Vocês são objetos usados. Vocês são Mários da família Onetti, ou Marias da família Onetti. Vocês são marionetes. Aqui sim eles vão permitir mulheres. Porque para eles aqui não importa se é mulher ou homem. Importa a sua qualificação como profissional da área jurídica para defender a eles do monte de ações e processos e indenizações que eles estão tendo que pagar. E do monte de bens e imóveis que eles estão herdando de maneira injusta, que os herdeiros estão reclamando e eles estão tendo que se defender para não devolver os imóveis para os seus proprietários verdadeiros, que são os herdeiros em vida. Por pais bitolados, marionetes desta organização, que se deixam levar pelos engodos deste lixo e doam tudo para esta máfia nojenta americana. E continua dizendo: são necessários, note a expressão, são necessários advogados e paralegais licenciados. Notem uma coisa, são necessários advogados e paralegais licenciados. Agora, o que me chama a atenção é o que eles dizem agora, que mostra aqui a dupla moral. Necessitam advogados, paralegais licenciados, notem, espiritualmente qualificados para ajudar no trabalho em Betel, Filipenses 1:7. Pergunta que todos devem estar se fazendo agora. Como são espiritualmente qualificados? Se quem cursa uma universidade não é apto nem para ocupar um privilégio dentro da congregação. Como que agora esta pessoa, que é advogado ou paralegais licenciados, passa a ser agora alguém espiritualmente qualificado? Como? É o que eu pergunto, como isso? Como pode ser? Que duas medidas é essas? E aí eles põem um texto aqui, que é o de Filipenses, né? Capítulo 1:7, que vamos ver se enquadra, porque eu não vi. Filipenses 1:7 diz: é justo que eu pense assim a respeito de todos vocês, pois os tenho no meu coração. Sim, vocês que participam comigo na bondade merecida, tanto nas correntes que me prendem, como em defender e estabelecer legalmente as boas novas. Quais são as boas novas que vocês estão querendo defender legalmente? Não. Vocês estão querendo, sim, defender a tua organização com respeito às indenizações que vocês têm pago e os bens e imóveis que vocês estão tendo que devolver aos herdeiros em vida. É isso que vocês têm feito. Portanto, esse texto não se aplica aí, tá bem? Continua dizendo: há uma necessidade especial, olha só, já existe uma necessidade, é algo que eles estão precisando. Há uma necessidade especial daqueles que têm experiências em litígios, vírgula. Assuntos corporativos, empresa, gente. Assuntos de corporações. Ou transações imobiliárias. Como você ainda continua aí dentro? Como pode você ainda acreditar nisso? Eles criticam e não querem que pessoas cursem universidade. Agora eles estão dizendo que quem cursa universidade e é advogado, licenciado, espiritualmente está qualificado. E aí diz que existe agora, atualmente, nos betéis do mundo, uma necessidade especial. Não é uma necessidade qualquer, não. Uma necessidade especial daqueles que têm experiência em litígios, assuntos corporativos ou transações imobiliárias. Ipsa House London Property, a imobiliária de luxo das Testemunhas de Jeová. Pedindo e implorando
pessoas com cursos universitários. Como você ainda acredita nisso? Como? Continua dizendo. Esperamos localizar vários advogados e paralegais experientes que tenham habilidades analíticas de pesquisa e de redação excepcionais. E eles não querem qualquer um, não, hein? Você, chupa-dedo, que é um advogadinho aí, meio chinelo, aí, um borra-botas, nem adianta, hein? Eles não querem você. Você tem que ter uma experiência fantástica, excepcional, para que eles aceitem você trabalhar de graça como um chupa-dedo para eles. Viu? Sendo que você teve que cursar a tua universidade escondido desses crápulas, para não ser visto pela congregação como um mau exemplo, alguém fraco espiritualmente, alguém materialista, ganancioso e que estava se deixando influenciar pelas coisas do mundo e que estava amando mais o mundo do que a Deus. Assim eles chamaram você enquanto você cursava a universidade. Agora eles dizem que você é qualificado espiritualmente. Agora eles dizem que necessitam muito da tua mão de obra, da tua ajuda profissional. E você continua acreditando neles. Que triste, não é? Deus me livre. Continua a carta. Ponto 3. Notem como que eles usam a neurolinguística e ainda se fazem de importantes, né? Pedindo, suplicando para que trabalhem de graça para eles, mas se fazem de importante. Vamos ver, diz assim: se houver algum publicador em sua congregação que atenta a essas necessidades, que cumpra, né, com isso que nós estamos precisando, incentive-o a enviar uma inscrição para programa de voluntário e, entre parênteses, A guião ou tracinho 19, A19. O mais rápido possível. De preferência usando o recurso de inscrição online no JWUP. Seja enviado uma nova inscrição ou tendo uma inscrição ativa, oriente os publicadores a completar ou atualizar suas habilidades e experiências na seção Meu Perfil. Agora anotem, somente aqueles com o A19 aprovado, você ainda, chupa-dedo, escravo, tapado mental, você ainda, por mais universidade que você tem, você é um tapado mental se você está acreditando nisso aqui. Você ainda vai ter que ser aprovado, né? Somente aqueles com o A19 aprovado poderão ser convidados a participar no seminário. Olha ainda. Se fazem a última bolacha do pacote ainda. Com processos por todo lado, pagando indenizações pelo mundo inteiro, com a obra dele sendo restringida em muitos lugares, como na Rússia, Noruega e em muitos outros lugares, ainda se fazem, né, os importantes. Diz assim: além disso, certifique-se de que as inscrições A19 enviadas à comissão de serviço da congregação sejam processadas imediatamente e o mais tardar em 20 de novembro de 2023. Observe que uma inscrição aprovada não garante que o candidato será convidado para o seminário. Oh! Meu Deus, olha, gente, orem, hein? E nos faltou eles pedir para orar, para conseguir a aprovação deles. Para ir trabalhar de graça, como chupa-dedo. E o pior de tudo, é que os chupa-dedos, vamos falar do Brasil, né, que é o país que mais assiste aqui. Os chupa-dedos vão estar assim, ai, eu quero ir porque eu vou poder visitar a Inglaterra, a Grã-Bretanha, eu vou poder ir para a Grã-Bretanha num seminário, isso vai entrar para o meu currículo, oh! Isso é o que você é, um chupa-dedo. E se preparem, hein?
Eu não vi aqui. Mas provavelmente os que sejam aprovados para ir ao seminário terão que pagar sua viagem. Eles mesmos. Viu? Enquanto eles têm bilhões e bilhões de dólares e são inversores em bolsas de valores. Não sei, eu não vi essa informação. Mas provavelmente você, seminarista jurídico da Watchtower aprovado, você terá que pagar a tua passagem de avião. Viu? Para ir lá. Para ir lá trabalhar de graça para eles. E eles lá, os acionistas da empresa morrendo de rir da tua cara. Da tua cara de bronha, da tua cara de tonto ao cubo, achando que está sendo privilegiado, trabalhando de graça para estafadores americanos, canalhas, sem vergonhas. É o que acontece. Vou ler de novo essa frase. Observe que uma inscrição aprovada não garante que o candidato será convidado para o seminário. Os convidados serão notificados oportunamente e todos os detalhes serão fornecidos nessa fase. Oh, vai chegar a fase ainda que eles dirão que vocês terão que pagar suas despesas, viu? Chegará essa fase ainda. Eles ainda não querem te assustar. Eles ainda estão falando para você, só que você tem que se esforçar ao máximo, ser exemplar, preencher o A19, e se for aprovado, ainda não garante que você vai participar, assim que você vai ter que ficar naquela expectativa. Ai, será que eles vão me chamar? Será que eles vão me chamar? E de repente você recebe uma carta, você está convidado para o seminário. Ai, mãe, ai, pai, vende o carro para mim ir. Ai, vende aquele terreno que está lá, pai. Aí o pai, você foi chamado, filho, para ser seminarista da organização na Grã-Bretanha? Foi, pai, foi. E o pai, bem, vamos vender o terreno para comprar passagem para o Marinho? E o Marinho, sim, sim, sim. Assim vai ser. Assim vai ser. Desse jeito vai ser na casa dos chupadedos da vida. Assim será a reação para aqueles que estão contaminados, né, pelo vírus da chupadedice crônica. O apartado 4 diz assim: confiamos que você. Olha só, tá falando para os que têm que procurar os publicadores que têm qualificações. Diz assim: confiamos que você usará de discrição. Por que discrição? Vocês não são transparentes? Vocês não falam claramente as coisas? Por que discrição? Olha só, confiamos que você usará de discrição ao abordar os publicadores em relação ao voluntariado para ajudar a organização da maneira acima. Olha só, eles estão dizendo para os anciãos, olha, procure aí os publicadores que cursaram a universidade, mas debaixo da moita, hein? De trás da moita, assim, na surdina, debaixo do pano. Vocês chegam assim, né? Você vê assim um publicador que cursou a universidade, né? Aí você chega pro publicador e fala assim, mano, gruda na grade, cola na grade, mano, cola aqui na grade. Aí o irmão vem, sim, o chupadeira, sim, assim, ó, o que foi? O ancião fala, vamos ali na sala B? Ah, não, na sala B não, que senão vão pensar. Não. E ele, sala B? Porque eu não fiz nada. Não, tranquilo, não se preocupa. Não é nada, você não fez nada. Quero te fazer uma perguntinha, Marinho. Sim. E ele já está dentro. Será que eu vou ser recomendado servo ministerial ou ancião? Aí o ancião fala, olha, melhor o seguinte. Passa lá em casa depois da reunião. Quero te perguntar uma coisa. É uma coisa boa. É uma notícia excelente, mas tem que ser lá em casa. Debaixo do pano. Tá bom, eu passo. E aí vai. Chega lá, o ancião leva ele lá na salinha, longe da família, e fala, olha, é o seguinte. A esposa do ancião já tá preocupada. O que é que meu marido tá falando para aquele lá, né? Depois ela vai ficar sabendo quando o chupadeiro foi embora. Aí, o chupadeiro entra na salinha e diz assim, ó, é o seguinte, ó, eu vou falar uma coisa para você, mas ninguém pode saber, é só para você. O corpo de ancião sabe, o comissão de serviço sabe, e escolhemos você. Mas você, ó, é uma das condições para que você possa ser escolhido. Que foi? Olha, é o seguinte,
vai ter um seminário internacional jurídico na Grã-Bretanha. Sim, na Grã-Bretanha. Você já sonhou conhecer a Grã-Bretanha? Eu não. Pois você, como cursou universidade contra a nossa vontade, mas depois você melhorou, Betel está pedindo, a sede mundial está pedindo pessoas que têm as tuas qualificações. E queremos saber se você quer preencher o A19. Claro! Daí! Não, não, não é assim não. Tranquilo. Te aviso já de antemão que não é porque nós estamos te dando este privilégio que você será escolhido, não, hein? Você vai ter que ficar aí esperando se nós e se vai ser aprovado por Betel. Não é assim, não. Assim que você baixa a tua bola, que este é um privilégio para poucos. Ai, irmão, mas deixa eu ir. Não. Você vai manter sigilo? Sim. Ai, que felicidade. Então pode ir embora. Tchau, irmão. Obrigado, hein? Tchau. Ai, tchau, irmão. Posso dar um beijo? Não, beijo não. Chega de frescura pro meu lado. Tá? Então tá, tchau. E aí vai o chupa-dedo embora, o Marinho. Feliz da vida, porque ele é formado em advocacia, ele é bacharel de direito, e agora ele vai poder, talvez, quem sabe, se tiver a misericórdia suprema do Deus Todo-Poderoso das Testemunhas de Jeová, chamado Corpo Governante, ele poderá ir pagando as suas próprias despesas, vendendo o terreno, o único terreno que o pai tinha, ou a Brasília velha que ele tinha lá, que já era uma relíquia, para poder ir para a Grã-Bretanha ajudar a defender os crimes e a corrupção da Watchtower, de maneira gratuita. E aí continua dizendo assim: observe que não, agora notem, observe que não incentivamos indivíduos a buscar ensino superior ou diplomas universitários para obter habilidades relacionadas às questões jurídicas. Como você come isso aí? Nem com batata. Vou ler de novo. Confiamos que você usará de discrição ao abordar os publicadores em relação ao voluntariado para ajudar a organização de maneira acima, juridicamente. Observe que não incentivamos indivíduos a buscar ensino superior ou diplomas universitários para obter habilidades relacionadas a questões jurídicas. A pergunta que eu digo é: não incentivam, mas querem aproveitar-se disso? Qual é o nome que nós encontramos para isso? Que nome você daria para isso? Nós não incentivamos o estudo superior, mas agora queremos nos aproveitar daqueles que sim o cursaram. Como? Como você encara isso aí? Explica-me, por favor, você que está aí no chat. Como você encara isso? Não sei. Essa é a organização verdadeira. Essa é a organização que fez com que eu perdesse praticamente 95% da minha família. Esta é a organização que fez com que. Eu vou ficar quieto, não vou falar o que eu ia falar agora para não abrir mais a ferida que eu tenho guardada no meu peito. Esta é a falsa religião verdadeira. Aí está plasmado para vocês verem
como atua esta organização. Como esta organização representa muito bem o Deus que eles ensinam, um Deus bipolar, que tem 2 pesos e 2 medidas. Esta é a organização da qual muitas pessoas dedicaram praticamente toda a sua vida a eles. Esta é a seita empresarial chamada Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Obviamente, cabe aí também uma possibilidade deles estarem defendendo-se juridicamente em muitos países para manter o seu status quo de religião considerado, né, entidade religiosa, para continuar recebendo os benefícios e as subvenções governamentais de muitos países. Como eles já perderam na Noruega, no Japão eles já estão de olho nele, aqui na Espanha as coisas estão ficando cada vez pior. E isso vai em aumento. A pregação para eles já não existe. Está ficando totalmente no esquecimento, né? E agora eles começaram a implorar por trabalho grátis de profissionais da área jurídica. Profissionais da área jurídica. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo dentro das congregações? É a pergunta. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo dentro das congregações com as últimas luzes? Desculpa. Já começou a onda do terror. Já começou nas congregações o impacto do medo, a bolha do medo se fortalecendo em cima dos adeptos chupadedos da vida. E como nós sabemos disso? Eu tenho recebido aqui várias mensagens por WhatsApp. Irmão Adriano, aqui na minha congregação os irmãos já estão com medo. Já estão dizendo para a gente poder preparar as mochilas. Porque, olha, isso da pregação agora está pondo todo mundo com medo. E essa guerra de Israel e da Palestina, olha, a gente já está achando que em qualquer momento vai vir a ordem do corpo governante para a gente fugir. Vocês já fugiram da inteligência faz tempo. Vocês já fugiram. A inteligência de vocês, vocês fugiram dela faz tempo. A mochila que vocês têm que levar aí dentro, né? Óleo de peroba. Vocês têm que levar dentro da mochila, né? Calmante, né? O remédio tarja preta. Tudo nessa mochila vocês têm que levar para suprir aquilo que vocês são, né? Cara de pau, tudo bitolado, desequilibrados, todos. Tanto é que os que saímos, também saímos com essas consequências, mas que devagarzinho nós vamos começando a enxergar um pouco mais além da mentiraiada que vocês contam. Vocês estão achando que é mentira que as congregações estão metendo medo nos publicadores? Vocês estão achando que é mentira? Eu recebi várias mensagens desse tipo que eu estou falando para vocês, das congregações. Deixa eu tirar isso aqui agora, para mim poder mostrar para vocês um áudio que me enviou uma irmã hoje de uma congregação, onde as necessidades da congregação, não fala o nome da congregação, não fala nada, por isso eu posso soltar aqui. Esta congregação, nas necessidades da congregação, olhem, por favor, escutem a que nível está chegando esta organização. É uma congregação aí do Brasil, nas necessidades locais. Escutem, se é que vocês poderão escutar, não sei. O que este ancião falou aos irmãos. Escuta. Agora. Muita coisa, óbvio.
Você está preparado para fugir? Está preparado para fugir? Sim ou não? Quanto tempo faz que você não vê sua mochila? Então, nós somos incentivados, irmãos, a revisar as nossas mochilas. Olha, tua sardinha, tua pizza, você só está tirando coisas da mochila, você está revisando tua mochila? Então, nós somos incentivados, irmãos, a revisar a nossa mochila. Todos nós, eu tenho certeza disso, né? Todos nós. Para que se nós, talvez, tivermos que fugir, uma catástrofe possa acontecer, eu vou estar preparado. E entre as coisas que a me fala sobre a mochila, né? Nós temos que levar documentos sobre assim, fazer cópias de documentos e colocar no lugar que não morre, né? Nós não sabemos o que pode acontecer, se precisar, né? Talvez o seu cartão de crédito, né? Seu dinheiro para guardadinho para essa emergência. E o mais importante, conversar com os anciãos da congregação, o superintendente do grupo, atualizar o seu telefone, atualizar o seu endereço, né? Também falar com a sua família. Às vezes nós não fazemos planos, né? Deixamos que as coisas acontecer. Mas para aqueles que têm 3, 4 famílias, até crianças pequenas, deve começar a olhar se alguma coisa acontecer. Vamos agir dessa forma. Né? Não deixar para o novo. Beleza? E se caso você tem segurança, tem alguma coisa acontecer ali, vamos ser responsáveis do seguro e falar assim: olha, nós estamos bem, tá? Não precisa se preocupar com a gente, não. Para não deixar para o outro lado. Então nós temos que fazer isso, né? Talvez ter um telefone reserva. Eu não chego a falar que ele reserva até um quadro, né? Tem um quadro para saber como faz notícias. Né? Os irmãos do grupo, cada um do seu grupo, irão receber depois as instruções e talvez o superintendente do grupo possa considerar com os irmãos uma série de campo. Quais são as importâncias do seu grupo, né? Se nós tivermos que podia saber aonde ir, aonde se encontrar, para que ele possa salvar as nossas vidas e continuar nossa vida a chegar. Para nós podermos salvar a nossa vida e continuar servindo a Jeová. Atualizem a sua mochila, porque nós podemos ter que sair correndo, fugindo a qualquer momento. A pergunta que eu faço a vocês: o que vocês observam de tudo isso? Ai. E esse anciasno que estava aí fazendo esse... Estava falando com vozinha de engraçadinho ainda. E a tua sardinha? E a pizza? Será que aí você já tirou de lá, comeu? O que você fez? Vivem oprimidos pelo medo. Vivem dentro de uma mentira tão bem programada que é difícil até para nós analisarmos isso aqui sem produzir um mal-estar. Em mim produz um mal-estar. Essa carta aí, pedindo advogados, pessoas que entendem de departamentos jurídicos, que cursaram e que tenham títulos universitários. Enquanto eles depois dizem que não, e são contra as pessoas cursarem universidade, mas querem trabalho escravo grátis. Quando você for aprovado, diz a carta, já depois daremos mais detalhes na seguinte fase. Para saber como é que você vem para a Grã-Bretanha, você vai ter que, pagar. Ou, no mínimo, eles poderão pedir para a congregação pegar do dinheiro que tem que enviar e tirar dali a passagem para o escolhido. Mas se fizer isso, quem é que vai estar pagando? Quem é que vai estar pagando? Os próprios chupa-dedos. E ainda que fosse a sede mundial que pagasse, quem é que está pagando? É com as contribuições dos próprios adeptos. Vocês conseguem ver a magnitude do engano? Essa carta é fresquinha. Acaba de sair. E nós já trazemos aqui para vocês. E agora, os chupadedos por aí, né? Os corpos de anciasmos estão se juntando, né? Decidindo as necessidades locais e tocando medo mesmo, apavorando o terror em cima do povo. Prepara a tua mochila, porque nós vamos ter que sair correndo a qualquer momento.
E você o que que faz? Você que já está desperto. Chupa essa manga. Porque não tem jeito. É a única maneira, né? Aceitar porque dói menos. Aceita que dói menos. Porque não tem outra forma de ver isso aí, se não é com esta maneira, né, de se dar conta e tentar ajudar as pessoas de que estão sendo enganadas por uma seita, uma empresa sectária, que está tendo que se defender juridicamente, não porque é porque estamos sendo perseguidos porque pregamos a palavra do Cristo. Não. Estão sendo processados no mundo todo porque estão sendo descobertos como encobridores de abusadores de pequenos. E estão tendo que pagar indenizações milionárias. Além do mais, em alguns países estão perdendo sua credencial como religião, devido aos absurdos que eles cometem infringindo os direitos humanos. Como no caso do ostracismo, do desprezo, da morte social que eles estão dando às pessoas que não pensam como eles. Assim é. Por isso, eu digo a todos vocês que hoje estão aqui, vocês são privilegiados como eu de termos saído desse engano. Você que está aqui no chat, o que você acha disso? Desta carta agora do Seminário Jurídico para 2024, aonde eles ainda se fazem os interessantes. Olha, nós precisamos urgente, é especial isso, não demorem, traga logo a tua petição no A19, atualize, nós necessitamos já. Mas olha, não é porque vai ser aprovado o teu A19 que nós vamos chamar você, não, hein? Vai ser um privilégio estratosférico se você chegar a ser chamado. Assim que quando você chegar a ser chamado, nem passe pela tua cabeça dizer agora eu não posso ir. Faça o que você puder. Vende a tua mãe, mas vá. No seminário jurídico, onde já se viu que verdadeiros cristãos necessitem estar processando a outros ou se defendendo dessas coisas absurdas que acontecem nessa organização, como é o encobrimento de abusadores. Onde já se viu isso? É só na mente doentia de um fanático religioso para continuar acreditando nisso aí. Olha, eu estou vendo muita gente dizendo aqui, né? Coitada da minha mãe com 90 anos, outra, cuidado dos meus pais com 80 anos. Meus pais têm 80 anos. Minha mãe vai fazer 80 anos agora, semana que vem. Casos perdidos. Serão raras as exceções de que despertem nesta idade. É impossível? Não, não é. São raras as exceções. Eu dou, no caso, meus pais, por caso perdido. Pessoas que viveram a vida inteira acreditando que isso era uma religião verdadeira, como agora o cérebro, um cérebro de 80 anos, vai assimilar que esteve toda a vida enganado. Quer um conselho? Diz que conselho não se dá, né? Mas eu vou dar. Deixe-lhes morrer em paz. Deixa-lhes morrer na ignorância. Deixe-lhes morrer acreditando que o que ensinaram para eles foi verdade. Não os faça saber que estão numa seita americana, numa empresa multinacional, multibilionária, de investimentos em bolsas de valores, até mesmo em fabricantes de caças, aviões caças de guerra. Não explique aos teus pais de 80 anos que eles estão numa organização que se beneficia de ações de Philip Morris, uma empresa de cigarro. Não deixe eles saberem.
Não deixe teus pais saberem que a própria tradução do Novo Mundo tira escritos de Johannes Greber, um espírita, que a mulher era médium espírita e fazia suas traduções com inspirações demoníacas ou de espíritos, e colocaram essas traduções na tradução do Novo Mundo. Não diga isso aos teus pais. Não diga aos teus pais que eles serviram uma organização que pregava a neutralidade em assuntos políticos quando eles estiveram associados à ONU com documentos oficiais dos anos 90 ao ano 2000. 10 anos de associação à ONU como sendo uma ONG. E, atualmente, a Torre de Vigia, ou a Watchtower, está registrada como apoiadora da agenda mundial, da nova ordem mundial, Agenda 2030, de uma só religião, um só governo e uma só moeda. Eles estão atualmente associados como apoiadores da ONU, como nome, Watchtower Society. E nós mostramos todos os documentos aqui. Não tente despertar o teu pai e a tua mãe de 90 anos, porque agora mesmo que você já está desperto e eles sabem, o mínimo que eles estão dizendo é: fulano de tal já não é meu filho. Morreu para mim. Eu já escutei isso. O que você pode dizer a pais que te amavam e que eram capazes de dar a vida por você, que agora pensam e querem que você morra, do que estar fora da seita satânica, maléfica e diabólica? Não tente despertar os teus pais. É inútil. O cérebro de teus pais, com esta idade, estão atrofiados os cérebros deles. São cérebros atrofiados pela dominação mental de uma seita. Foram praticamente 70 anos, porque se eles têm 80, vamos colocar que dos 10 anos em diante, eles começaram a... São 70 anos indo 2 ou 3 vezes, tirando assembleias e congressos, escutando as mesmas coisas, escutando a mesma doutrinação, escutando que o escravo fiel e prudente, ou o escravo cruel e doente, são os representantes de Deus na Terra. Até o ano de 2013, para eles, o escravo cruel e doente eram todos os 144 mil. Depois, a máfia nojenta disse que não, que era só aqueles 8, na época eram 8, agora são mais. Eram 8 daqueles americanos cafajestes, canalhas, charlatães, que disseram: não, nós é que somos o escravo cruel e doente. Quando nós analisamos, por exemplo, todas as parábolas das virgens, desse escravo, e você observa todas aquelas parábolas, são umas 4 mais ou menos, que o único objetivo que Cristo teve naquelas parábolas foi de destacar a condição pessoal de cada um, de quando o amo voltar, o Cristo, estar desperto ou estar dormindo. É prudente ou é imprestável? Está acordada ou estava dormindo? Não ia mais além disso. Não ia abranger organizações nenhuma essas parábolas. Depois, esta tua organização, não diga isso aos teus pais. Não diga isso. Depois, esta organização disse que a segunda vinda de Cristo foi lá em 1914 de forma invisível. Quando Charles Taze Russell disse que seria visível, depois invisível, um rolo. E chega 1914 e não vem Cristo. Então não, agora é invisível. Começou o tempo do fim. E esta geração não passará. Até que tudo ocorra. Quando a geração não morreu todo mundo, passou a geração, eles tiraram da manga uma geração sobreposta. Outra mentira. Não diga isso aos teus pais de 80, 90 anos. Você os matará. Você os matará. Porque os hipócritas da tua família, teus irmãos carnais ou irmãs carnais, teus primos, teus tios que também estão lá, muitos deles já sabem que o que você sabe é verdade. Mas eles têm um detalhe que você não teve. Esses familiares teus têm como impregnado no seu ser a covardia. São covardes. Não são pessoas, são covardes.
Então, entre aceitar o que você está dizendo, que é verdade, e enfrentar a realidade dura de aceitar a verdade, eles preferem se acovardar, se esconder de trás da hipocrisia e condenarem a você. Aprenda uma coisa. Você optou a sofrer, mas você está sofrendo pelo correto. Em nenhum lugar você encontrará das Escrituras e das palavras de Cristo onde ele disse que servir a ele e segui-lo seria um mar de rosas. Não, antes ele comparou isso a pegar sua própria cruz. Portanto, aceite esta realidade. Não tente despertar o teu pai. Agora eu penso, eu estive aqui agora, me veio isso na cabeça, né? E talvez eu esteja até equivocado, mas veio isso, eu vou falar. Uma pergunta. Eles disseram que quando o amo voltasse na parábola, se a parábola fosse como eles dizem, do escravo cruel e doente, quando o amo voltasse, então ele ia designar um escravo fiel e prudente ou discreto sobre os seus bens na terra. E eles disseram que o amo voltou em 1914, de maneira invisível. E foi quando, em 1919, eles designaram o escravo fiel e prudente. Não é isso que nós sempre escutamos? Mas, ultimamente, a gente tem escutado, porque eles diziam que em 1914 Cristo voltou de maneira invisível. Designou em 1919 o escravo fiel e prudente. E que daí então começou os últimos dias e a separação das ovelhas e dos cabritos. Não foi? Porque é Cristo quem faria a separação da ovelha e dos cabritos. Só que agora, nas novas luzes, eles já estão dizendo que Cristo só voltará para fazer a separação das ovelhas e dos cabritos no final da grande tribulação, bem antes do Armagedon. Então, quando é que vai ser designado o escravo fiel e prudente? Se Cristo só vai voltar lá no final da grande tribulação, quem foi que designou o escravo fiel e prudente agora em 1919, se Cristo não voltou? Só vai voltar no final da grande tribulação para separar ovelhas de cabritos. Isso veio na minha mente agora. Não sei se eu estou raciocinando mal. Se eu tiver, amanhã eu corrijo. Mas isso veio na minha cabeça agora. Eu fui ensinado que Cristo voltou de maneira invisível em 1914, assumiu o reino nos céus e começou os últimos dias. E começou, então, a analisar as pessoas para fazer a separação das ovelhas e dos cabritos. E que, como ele assumiu o poder, ele já designou em 1919, né, o escravo fiel e prudente. Mas agora, nas últimas luzes, eles dizem que Cristo voltará para separar o que é ovelhas e cabritos lá no final da grande tribulação. Que até então, todo mundo tem oportunidade. Se Cristo agora só vai voltar lá no final da grande tribulação, tudo o anterior foi mentira. Não existe designado nenhum servo, nenhum escravo fiel e prudente. Porque disse que só seria designado um escravo fiel e prudente, né? Se é que fosse ser como eles dizem, porque não é também, seria depois que ele viesse. Mas ele só vai vir no final da grande tribulação. Então, é depois, quando ele vier no final da grande tribulação, que eles designará um escravo, né? Que na verdade não vai designar nada, porque esse escravo fiel e prudente, esse escravo cruel e doente, é uma invenção deles. Eram parábolas de Cristo para mostrar a condição humana de estar desperto ou estar dormindo em sentido espiritual. Significa cada um individualmente. Só que esses raciocínios nós só começamos a ter quando despertamos da mentira. Eu acabo de pensar nisso. Não sei o que vocês acharão disso. Não sei. Eu só tenho uma coisa para pedir a vocês que eu não pedi ainda. Vocês estão gostando dessa live? Então, está sendo interessante para vocês? Sim? Pois deixe o like. Né? É o mínimo que eu peço. Deixem o like. Ativem o sininho. Compartilhem.
esta live. Inscreva-se no canal. É o mínimo que eu peço a vocês para que ajudem o canal a continuar crescendo e que possa impulsionar este canal a mais pessoas. Por favor, é o mínimo que eu peço a vocês como ajuda para que esse canal continue crescendo. Eu, por exemplo, hoje, né, estou extremadamente cansado, emocionalmente e mental. Porque, ultimamente, eu tenho recebido notícias do Brasil de decepções e mais decepções familiares. De pessoas que eu achava que estariam sempre na minha vida. Sempre. Mas eu tenho me dado conta que o poder satânico de trás desta maldita organização é mais poderoso do que eu pensava. Pessoas que eu achei que nunca fariam o que estão fazendo. Agora eu consigo entender, salvando, né, as diferenças, que são anos-luz a diferença de Cristo e de mim, salvando as diferenças, eu consigo entender quando Cristo, né, olhou para Pedro, quando Pedro terminou de negá-lo pela terceira vez, Cristo olhou para ele, diz as Escrituras. Imagina o olhar de Cristo a Pedro. Imagina. Aquele homem que disse: Eu morro, mas não te nego. Queridos, família deste canal, eu vou contar uma coisa a vocês. Antes de eu contar, uma coisa interessante. Não saiam, porque eu quero contar algo interessante para vocês. Tricolor, querido, obrigado pela tua ajuda. Um beijo no teu coração, Tricolor. Sempre aqui apoiando o canal e deixando o seu like, participando. Você está em todas as lives por aí, eu observo. Você realmente é uma pessoa implicada, né? Eu vejo com esta causa. E você sai, vai no canal do Glenn, vai no canal do Raciel, vai no canal. Em todos eu vejo você, Tricolor. Um beijo do tamanho do mundo para você. Obrigado por apoiar o ativismo desta maneira. Não aqui com dinheiro só, não. Eu estou falando com a tua presença, com o teu like e com tudo que você faz, querido. Obrigado de coração por esta atitude, né, compreensiva para os que decidimos, né, decidimos colocar a cara aqui, que não é fácil também. Mas é uma opção nossa. É uma opção nossa pôr a cara aqui também. Ninguém nos obrigou, não. É uma opção nossa pôr a cara aqui e poder falar aquilo que sabemos, né, desta organização. É uma opção de cada um de nós. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu venho de uma família, né, uma família que quando eu era criança, minha família era muito unida. Nós somos todos ali de Marília, né? Era uma família grande e muito unida. Quando eu tinha 8, 10 anos, era uma família unida, eu lembro. Quantas vezes, né? Meu pai tem uma chácara lá em Padre Nóbrega. Quantas vezes a família toda se reunia na chácara? E era fazer churrasco, era cantar moda sertaneja. E como eu me divertia naquela união familiar. De eu ver meu pai e minha mãe cantando ali, meus tios, né? Que gostoso que era a hora que eu olhava lá assim, meus tios estavam entrando lá na chácara com o carro, né? Uma família unida. Eu me sentia querido por essa família. Ao mesmo tempo, eu sempre observei uma falsidade familiar. Dentro da união, havia falsidade, porque quando eu ia com meus pais, ainda de criança, eu observava na casa de alguns familiares, se falava mal daqueles outros que não estavam. Quando ia na casa daqueles outros, se falava daqueles outros que não estavam. Eu estou falando da minha família. Eu sei que em todas as famílias, a grande maioria, acontece o mesmo. Mas eu estou falando da minha percepção desde criança. Depois, quando entrávamos no carro para ir à casa, né, eu percebia que, como criança, que tudo aquilo que se dizia que deveríamos fazer, poucos faziam. Mas eu cresci me sentindo amado pelos meus pais, embora são pais da antiga geração, que eram diferentes de agora. Mas eu me sentia amado. Meu pai
é um homem que tem os defeitos dele, como eu tenho os meus, né? Mas meu pai tem um lado de um coração bom. Né? Tem um lado bom do coração. Minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Muito trabalhadora. Agora parece que já está tendo problemas, esquece as coisas e tal. Mas minha mãe sempre foi muito dura e severa também em tratar assuntos de outros. E tudo isso sempre me chocou muito. Sempre me chocou muito. Embora eu estaria disposto, né, a dar a vida pelos meus pais. Agora, quando eu despertei desta mentira e fui apunhalado pelas costas pela pessoa que vivia comigo, e depois por todos os meus familiares do Brasil, tirando meus filhos, Bruno, Hugo, Daniel, minha netinha Fiorella, meus primos lá de Ocalçu, com exceção desses, eu fui apunhalado por todos. E eu continuo recebendo notícias de lá, de que continuam me tratando verbalmente como se eu fosse um criminoso. O apóstata. Agora o Adriano é o apóstata. Só que nenhum deles nunca se interessaram de saber da minha situação. Ainda quando eu estava dentro da organização. Nunca procuraram saber se eu precisava de algo, se eu estava bem, se eu não estava, se eu estava feliz aqui na Espanha, se eu não estava, se eu tinha ficado doente, se eu não tinha ficado. Quando aqui na Espanha tivemos que passar por problemas de saúde, até minha ex-mulher, era eu que estava aí. Nunca ninguém se interessou por nossa vida aqui. Esses mesmos que saem aí, que agora já não saem mais, que saíam aí para mostrar amor ao próximo. E quando esta minha família formou um grupo de WhatsApp da família, eu me retirei por ver a falsidade que havia dentro. Eu me retirei de ver a hipocrisia que havia lá dentro. O sarcasmo, a maldade nos comentários. Então, eu sempre fui contra a corrente. Porque eu não sou dos que engulo a podridão de vocês grátis. Eu já tenho as minhas podridões para engolir. Não sou obrigado a engolir a de vocês. A sua hipocrisia, seus canalhas, que agora me julgam. Viu? Que agora me julgam. Servindo a esta organização hipócrita, doente, satânica. E acham que eu tenho que calar a boca? Se vocês consideram que eu morri para vocês, vocês estão podres para mim. Podre. Por isso, quando eu mais sei do que vocês planejam contra mim, quanto eu mais sei do que vocês estão planejando contra mim, mais força eu tenho para expor as mentiras desta organização e também a de vocês. Eu sei muita coisa. E nós só estamos começando a nossa história. Só começando a nossa história. As minhas irmãs carnais, vai um aviso. Qualquer passo que vocês estão dando aí, eu estou sabendo de tudo. Qualquer manipulação dos meus pais, eu estou sabendo de tudo. E qualquer ação que vocês tomarem incentivando meus pais a fazer coisas para vocês se beneficiarem, vocês serão acionadas judicialmente. Tá avisado? Hoje mesmo eu já entrei em contato com o meu advogado. Porque eu já sei as maniobras que vocês estão fazendo aí para manipular meus pais. Eu vou denunciar vocês na justiça. Está avisado. É só eu ver concretado o que vocês estão planejando. A hora que eu ver que foi feito o que vocês estão planejando, o advogado falou, Adriano, espera acontecer. Quando acontecer e tiver a prova, nós denunciamos. E aí nós vamos na justiça e vamos brigar.
porque nós temos todo o historial, desde que eu deixei a organização, do procedimento de ostracismo da família para comigo. Eu tenho áudios, eu tenho calúnias de áudios que me passaram, de muitos de vocês, que vocês nem sabem. Eu tenho tudo guardado para mostrar, para mostrar na hora correta. Assim que não assustem, não fiquem aí pensando que vocês estão conseguindo fazer as maniobras sem eu saber. Não. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Viu? Eu estou sabendo muito mais do que vocês pensam. Tenho pessoas que se informam para mim. Viu? É fácil manipular pessoas de 80 anos, viu? Muito fácil. Só que eu conheço vocês duas. E eu vou demandar e vou processar vocês. Tá? Podem ficar espertas. Assim que, depois de dar esse recado, eu queria dizer que a única coisa que eu fiz na minha vida foi descobrir que essa organização é uma mentira. Que é uma seita, não tem nada de religião verdadeira. São hipócritas, canalhas. E destroem vidas e famílias. E por isso eu estou aqui hoje com vocês, mostrando a hipocrisia nessa carta que eles enviaram. Compartilhem, por favor, para que mais pessoas fiquem sabendo disso. Me ajudem. Pelo amor de Deus, me ajudem. Pelo menos deixem o like, ativem o sininho, compartilhem esta live. Para que mais pessoas, ou talvez autoridades, me escutem e vejam o comentário de vocês e veja que esta organização causa um dano irreparável nas famílias. Irreparável. Mas meu coração vai ter... Vocês terão que parar o meu coração para mim parar de lutar. Tanto vocês, cúpula nojenta da Watchtower, como vocês, familiares meus. Eu não vou entregar, como dizia meu pai, não entregue a rapadura, meu filho. Eu não vou entregar a rapadura. Porque eu não tenho mais nada que perder. Vá aqui o aviso, hein? Eu não tenho mais nada que perder. Quem não tem nada que perder, imagina aonde eu posso chegar. Imagina aonde eu posso chegar. E eu chegarei se vocês continuam fazendo o que estão fazendo. Tá dado o recado. Quero também dizer a todos aqueles, vou dar um recado aqui. A todos aqueles que querem contar suas histórias aqui neste canal, eu sempre abri o espaço para todos vocês. Sempre. Mas eu vou pedir um favor. Não me mandem histórias muito longas, fantásticas histórias, e depois diga, mas por favor não fale. Não faça isso. Não faça isso. Você me manda uma história de 40 minutos de áudio, ou 50, ou 1 hora, e no final diz, mas não conte a história. Eu entenderia você dizer assim, não conte com o meu nome, com a congregação. Perfeito. Perfeito. Agora, contar toda uma história, com o objetivo qual é? Só se desabafar? Ou ajudar outros? Ou me ajudar a mim? Ou então explique, Adriano, estou te mandando minha história para te dar uma força, para te animar. Beleza. Agora, contar uma história de 50 anos de história e no final dizer, mas eu não quero que conte uma história. Eu não entendo isso. Poderia dizer, conte a história, mas não diga meu nome, nem a congregação, nem a cidade. Perfeito. Perfeito. É o que eu peço. Porque este canal se chama Adriano, a voz dos que não falam. E eu estou aqui para dar voz a vocês. Mas é para dar uma voz aqui, para ajudar as pessoas. Vocês conseguem imaginar a quantidade de histórias que eu recebo? E que eu já recebi desde que eu montei este canal? São inúmeras. São inúmeras. E é de uma...
Olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Às vezes, eu não consigo entender como que eu ainda consigo me manter psicologicamente bem escutando tudo que eu escuto cada dia. E eu creio que o que eu estou sofrendo, as calúnias que eu sofro, o apóstata, filho do demônio, tudo que eu tenho recebido da própria família, é uma provação. E eu só penso que eu tenho tido esta força porque Cristo tem me dado este poder para suportar tudo isso que eu tenho suportado. Então, eu não sei até quando eu chegarei. Hoje eu estava conversando com a Surani e eu disse: eu acho que eu vou pedir aqui, eu vou dizer no canal que eu vou ficar uns dias sem fazer vídeos. Né? Eu estou precisando, né? Eu estou precisando me desconectar. Estou precisando parar um pouco, respirar, tomar ar e voltar. Porque eu preciso começar a assimilar um pouco o tamanho da barbaridade que esse lixo vomitivo chamado Torre de Vigia tem causado na minha vida e na vida de milhares de pessoas. E quanto mais injustiças, barbaridades, crimes e sujeiras dessa organização, parece que encaram com maior naturalidade ainda os chupa-dedos da vida. Eu tenho um problema que eu tenho desde adolescente. Quando eu sofro, ou eu recebo uma notícia, ou eu sofro uma desilusão, ou uma tristeza muito forte, no momento que eu recebo aquilo, tem pessoas que se desesperam, tem gente que chora, tem gente que não sei o quê, né? Eu não. Quando eu recebo um impacto de uma decepção profunda para mim de alguém, minha primeira reação é um sono insuportável. E eu falei isso para o meu psicólogo uma vez. Eu digo, por que isso acontece comigo? Quando eu sofro uma pressão psicológica muito forte, uma tristeza, uma decepção, que alguém me ofende profundamente, eu me dá um sono insuportável. Então ele me explicou que isso tem um nome, eu esqueci agora. Mas é que tem certas pessoas como eu, que o cérebro fica tão esgotado, o trabalho cerebral é tão grande e o dano causado é tão grande, que o cérebro quer se desconectar para se reparar. Porque é no sono que se efetua a reparação das células cerebrais, dos neurônios. Então, quando eu sofro isso, eu tenho um sono que eu durmo de uma maneira que não tem barulho que me desperte. É tão profundo o meu sono que quando eu acordo parece que eu viajei pelo espaço e voltei a cair aqui na Terra. E hoje isso aconteceu comigo antes de entrar aqui nesta live em direto. Porque eu estou numa situação agora mesmo que eu tenho recebido decepções tão fortes de pessoas que eu nunca esperei, que eu é como que se jogasse a toalha para com essas pessoas. Eu não tenho mais forças nem vontade de dialogar e explicar para essas pessoas que o que estão falando ou o que aconteceu não é o que elas pensam, era de outra maneira. Eu já não tenho nem vontade de fazer isso. E quando eu chego neste ponto de desistir de pessoas, eu me conheço, já não tem volta atrás. Qual de vocês, eu sei que muitos, hein? Mas é uma maneira de me expressar. Qual de vocês suportaria, em questão de 2 anos, a perda de uma família direta, esposa e filha,
a perda de pai e mãe, de todos os familiares, a perda de um mundo que eu tinha, chamado Testemunhas de Jeová, onde eu era ali um ancião que era, tudo isso acabou de uma hora para outra. Receber calúnias mentirosas de pessoas que eu achava que iam estar comigo sempre. Em questão de só 2 anos. A família que estava aqui pegada comigo, que continua sendo minha família até hoje, Oscar, Laura, se mudaram para o outro lado da Espanha. Eu fiquei aqui sozinho. Embora emocionalmente e mentalmente nós estamos sempre juntos. Mas era a única família que eu tinha aqui perto de mim, se for para o outro lado da Espanha. Eu fiquei absolutamente só com 2 cachorros. E eu não estou aqui para dar dó, não, hein? Eu estou dizendo que um ser humano, em uma condição normal, muitos não conseguem superar isso. Graças a Deus, entrou uma pessoa na minha vida, que é a Surani, que tem me dado carinho, amor, compreensão e companheirismo. A quem eu tenho que agradecer toda a minha vida, Surani. Se não fosse por esta força superior, o Altíssimo, Todo-Poderoso, e o seu Cristo, que viveu aqui e sabe o que é isso, muito mais que eu, porque ele sofreu infinitamente mais que eu. É pela força que ele me concede, por meio do Espírito Santo, que eu hoje estou aqui. Por isso, o único que eu digo é que se eu me sento aqui a cada dia, é porque por trás eu tenho um sentimento de dever para com vocês, um sentimento de tentar ajudar as pessoas a verem que eles não perderam nada em sair de lá, perderam aquilo que nunca foram deles. Se uma pessoa te abandona e te deixa por isso, é porque nunca esteve com você. Hoje eu percebo pessoas que, na verdade, nunca me admiraram, mas sempre me invejaram. Pessoas que diziam ser melhores amigos meus. Mas que eu percebi, e agora fazendo uma recapitulação da minha história com aquela pessoa, eu vejo que tinha inveja de mim. Não inveja, porque eu nunca tive nada monetariamente, eu nunca fui rico. Inveja da pessoa que eu sou. Da força que eu tenho. E de não ser covardes. Ser covarde, não. Eu não sou dos covardes. Eu não sou covarde. Por isso, falando com o Oscar, meu amigo, hoje, eu decidi, como diz aqui na Espanha, borrón y con cuenta nueva. O que significa isso? Quando você pega a borracha da escola, quando você escrevia lápis, e você foi começar a escrever numa folha e errou. Pega a borracha, apaga e começa tudo de novo. Pois eu acabo, né, esta tarde, de tomar a decisão de deixar para trás todas as pessoas que me desprezaram por serem covardes. Todas, sem exceção de nenhuma. Todas as pessoas. Mas cuidado, hein? Isso não significa que eu não vou lutar pelos meus direitos legais. Façam o que vocês quiserem. Eu sei já todas as leis que implicam no meu caso. Todas, hein? Meu advogado está a todo vapor aí em Marília. Eu já fiz um levantamento de tudo. Qualquer movimento será levado à justiça para prestação de contas. O que for correto, se permanecerá. O que não for correto,
a justiça vai exigir o que tiver que exigir. E eu não tenho... Eu morrerei, como eu digo aqui sempre, e ainda que o que eu receba seja para jogar no lixo, eu prefiro jogar no lixo do que deixar para pessoas cruéis, malignas, corruptas, ou para uma organização sectária, safada, sem vergonha, que é vocês, Torre de Vigia. Por isso vocês querem advogados para bens imobiliários, né? Seus abutres, carniceiros, vampiros, hienas, urubus atrás de carniça. É o que vocês são. Sem vergonhas. Por isso, hoje, eu estou aqui com vocês para dizer que vocês têm me resgatado e se vocês são usados por Deus para me ajudar. Vocês têm sido usados por Deus para me ajudar. E eu, como resposta, creio que tenho ajudado alguns. Na verdade, é Cristo que nos está ajudando a todos. Deixar claro aqui para alguns que entraram aí devido ao vídeo de ontem, eu creio nas escrituras sagradas. Não creio que tudo que está ali é sagrado. Não, não creio. Creio que existem escrituras sagradas que eu tenho que verificar quais são. Não deixar na mão de pais da igreja que digam por mim o que é inspirado ou não. Eu não acredito mais em homem nenhum. Eu acredito em mim e em Deus e em Cristo. Acabou. Creio no Altíssimo Todo-Poderoso. Basta olhar a natureza e ver que ele existe. E creio no Cristo que veio à Terra e pisou e morreu por nós. Creio nele. Tudo o demais daí me importa um pepino. Se você acha que eu estou desvalorizando a Bíblia, vai caçar sapo. Me importa um pepino a tua opinião. Vai cuidar da tua vida e da tua espiritualidade, seu sectário mental. Tapado. Some daqui. Assim que eu quero avisar a vocês que sexta, sábado e domingo eu não farei vídeos. Sexta, sábado e domingo eu não farei vídeos. E segunda ou terça eu já direi se farei ou não. Na semana que vem eu voltarei. Não sei se será na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Quando eu emocionalmente me sentir melhor. Voltarei. Creio que a maioria dos que aqui seguem este canal são apoiadores leais. Mas também estou... E nenhum like dá. Vai pro raio que te parta. Não entre aqui mais para encher o saco. Soma daqui. Desapareça. Não precisamos de você. Todos os demais que estão aqui, família deste canal maravilhoso, vai o meu carinho, o meu respeito a todos vocês. Mas, emocionalmente, estou cansado. E sexta, sábado, domingo. E a semana que vem eu já direi que dia voltarei. Não sei. Preciso descansar. Amanhã ainda estaremos aqui, tá bom? Assim que eu só voltaria a fazer um vídeo nesses dias que disse que não vou fazer, se saísse uma notícia dessas espetaculares, né? Que não pode deixar de vir aqui. Mas quero que vocês saibam que eu me sinto querido por todos vocês, assim como eu sei que vocês, né, se sentem queridos por mim. Assim que eu quero mandar aqui um beijo muito grande para todos que aqui estão, né? Bela, M, você precisa descansar mental, nós entendemos. Obrigado, Bela. Também está aqui Lucilene Osório Moreira Paiva. Tudo bem, irmão. Fica tranquilo, né? Ela diz: a hora que estiver bem, você volta. Queremos você com saúde. Vai dar um passeio com a Surane. Obrigado, querida. Luz Crescente diz: bom descanso, Adriano. Surane, te queremos muito. Eu também te amo muito, Surane, querida. Nos momentos mais difíceis, você apareceu na minha vida e cuida de mim. Quando outros esculpiram na minha cara. Você tem cuidado de mim. Obrigado, com toda a tua juventude. Tem dedicado a este homem aqui que... Deixa pra lá.
Edna D diz, boa noite, Rose Grise, assisti sua entrevista, show. Aparecido diz, eu te acompanho sempre, estamos juntos. Obrigado, querido. Margarita, ótimo, Deus nos dê muitas forças e coragem para você e para nós, claro que sim. Pedro Pires, abraço, Cabo Verdeano, obrigado. Pessoas aí da África, Cabo Verde, Angola, Moçambique. Um beijo, Pedro Pires, aí de Cabo Verde. Um abraço aos meus irmãos africanos. Gente boa, humilde, simpática, humanos de verdade. Branca, Adriano, descanse, até os guerreiros têm folga. Claro que sim, um beijo no teu coração. Branca, um beijo no teu coração. Desert Rose, a Lula dos Estados Unidos, amamos você, meu irmão. Obrigado, querida. A Conceição diz, apoio sua decisão em gênero, número e grau. Vá cuidar do seu bem maior, a sua saúde. Beijo no seu coração. Obrigado, querida. Ana Lúcia, né? Ela diz, Adriano, você é um vencedor. Seu amor ao próximo está te fazendo um grande vencedor. Obrigado, querida. Ana Lúcia. Surani diz, e todos vocês que fazem parte deste canal são muito importantes para o Adriano. Obrigado, querida, por dizer isso. Show, querido, show, amigo, querido. O Jornal Nacional vai te ligar. Tomara, tomara que me ligue um meio de comunicação. Já tentei vários, mas ainda nenhum me deu a oportunidade. Eles têm medo de se meter neste assunto de crenças sectárias. Eles têm medo de se molharem. O corpo governante diz, é isso mesmo, Adriano, vai dar um tempo, vai curtir a Surana e ser feliz. Obrigado, querido. Um beijo no teu coração. A Antônia Mota disse, força, Adriano, Deus continue lhe dando saúde e um bom repouso. Obrigado, querida. Margarida manda coraçãozinhos. Fátima Vasconcelos, ela diz o seguinte, Adriano, você sabia que todos os salões do reino da Espanha fazem as reuniões à porta trancada? Sim, claro que sabia. E faz tempo, não é de agora, não. Faz tempo já. Desde que eu estava lá. E há muito tempo já. Eu estou falando de 10 anos atrás, já fazia com as portas fechadas. Aqui. Geraldo Pitondo, Adriano, eu sempre acreditei em você, querido. Obrigado, Geraldo. Um beijo no teu coração, querido. A Sol, Adriano, descanse sua mente. Deus é contigo. Obrigado. Olivete Guerino, um beijinho no coração de vocês todos. Sol, Olivete. Deus te abençoe e descanse. Obrigado, querida. Sandra, querida Sandra, que me enviou o WhatsApp hoje. Também, Conceição, claro. Aparecido, Vinagre, diz. Deus te abençoe sempre. Obrigado, querido. Marlene Rodrigues, bom descanso, ela diz. Bom descanso. Eu sentirei a sua falta, mas entendo que vai ser necessário tirar tempo para você e sua amada Surane. Obrigado, querida. Rose Souza diz, eu te entendo. Obrigado. Obrigado, Rose. Ana Lúcia, Deus te abençoe e diz, e volte com sua saúde e recuperado. Obrigado, querida. O Tricolor está por aqui também, né? Dizendo, vê quanto carinho. O Tricolor diz, Adriano, é um prazer ser teu contemporâneo. Grande abraço, descansa aí e um beijão no seu coração. A você, Tricolor, por todo o teu apoio, tua ajuda a este canal, a plataforma. Um beijo, Tricolor, querido. Terezinha Santos diz, você é muito querido por todos nós, estaremos te esperando. Obrigado, Terezinha, querida. Né? Surane diz, todos merecem ser felizes. Os convido a desconectar um pouco todos e os animo com amor, cada um de vocês. São muito importantes e os amamos. Mais amor, mais sorrisos e obrigado. Claro, querida. Rosenia Grise, você tem todo o nosso apoio e solidariedade. Albaniza, bom descanso. Adriano, obrigado, Albaniza. Jacira Amaral, melhoras, irmão Adriano. O Pai eterno e Cristo seja com você. Gratidão por toda a ajuda. Obrigado você, Jacira Amaral. Rose Souza, exaustão mental. Vai descansar, amigo. Obrigado, Rose. Inês Oliveira, também está por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Inês. Né? A Fátima Vasconcelos diz, querida Fátima, apoiadora do canal também, sempre. Tome pelo menos uma semana de férias e vem passear em Guipúzcoa, junto a Surane. Podem vir aqui para casa, será um prazer. Oh, Fátima, que bonito. Quem sabe, Fátima? Quem sabe, não é? Quando você vier aqui para o lado aqui de Valência, me avisa e vem passar por aqui também, tá bom?
Um beijinho no teu coração, querida. Ana Lúcia diz, Surane, parabéns, cuide bem do seu amor. Obrigado, Ana. Né? Leonilda Rodrigues, boa noite, Adriano. Sempre assisto suas lives. Não sou TJ, meus parentes todos são. Tenho muita dó deles. Graças a Deus, não entrei no papo deles. Claro que sim. Fantástico que você se salvou disso. Sandra Ribeiro diz, Adriano, faça isso, muito bom para você, mas sentiremos saudades, viu? Obrigado, querida. Um beijo no teu coração, Sandra. Gabriel Brusque descobriu o canal hoje, com a Esther Lara, com o amoroso irmão ex-superintendente. Obrigado, Gabriel Brusque. Um beijo no teu coração. Amanhã estamos aqui em outra live de novo, né? Faz uma maratona aí pelos vídeos, né? Eu sugiro a você procurar, né, um vídeo onde aparece minha foto e eu digo, porque eu deixei de ser ancião e não voltarei nunca mais a ser ancião, ou deixei de ser ancião das Testemunhas de Jeová. Vai lá, procura esse vídeo, você vai gostar, tá bom? Também a entrevista com Luiz Ludwig, né, ex-superintendente de circuito, são vídeos muito marcantes, né? Também o vídeo que fala sobre o nome Jeová, porque é uma mentira. Muito importante esses vídeos. Né? Michel Rocha, ele diz, Adriano, que Yao te proteja a você e a Surane. Amém. Obrigado, querido. Um beijo no teu coração, Michel. Alexandre Bacelar, fique em paz e não se isole, mano, querido. Vem passear em Angra dos Reis quando puder. Quantos convites eu tenho recebido? Irei sim, querido. E quando eu for, que eu tenho combinado de ir na casa de Paulo Sávio, encontrar também a Cris, a Regina Paulina, você saberá. E poderemos nos conhecer pessoalmente, porque eu tenho que ir para o Brasil, tenho que ir para São Paulo e depois tenho que ir para o Rio de Janeiro. Eu vou estar em 2 lugares, vou estar em São Paulo e no Rio de Janeiro, e aonde aqueles que quiserem, né, poder nos encontrarmos para nos conhecermos, combinaremos lá no Rio, com certeza. A Cris vai organizar algo para que estejamos juntos com vários. E em São Paulo, né, organizaremos também algo lá em São Paulo, para que possamos conhecer a vários, tá bem? Um beijo, querido, no teu coração. Um forte abraço, melhoras, me diz Brusque. Um beijo. Maria Gomes também está por aqui dizendo que Cristo nosso Senhor esteja sempre consigo, Sunane. Obrigado, querida. Né? E a Sandra dá uma boa dica, ela diz que aproveitará para ver os vídeos que ela ainda não viu. Olha aí, interessante. Né? A Nanda diz, as emoções adoecem a mente e o corpo. Faz bem desligar, falar de outras coisas e esquecer desta fraude. Isso é fantástico. Brusque diz, já estou enviando os vídeos a vários conhecidos. Amém, querido. Um beijo no teu coração. Aparecida Vinagre diz, Aparecido Vinagre, Surane, cuida desse grande homem. Obrigado. Ela também é uma grande mulher. Né? A Lu, a Desert Rose, diz, que linda, Surane, te queremos muito. Oh, bonitinha. E muitos comentários aqui. A Lourdes está por aqui, a Sol, né? A Sol, querida, está por aqui também. A Lourdes diz, Adriano, descanse, você precisa. Aguardaremos sua volta quando estiver bem. Precisamos da sua ajuda, mas tens de estar bem. Isso é. Ouro Brilhante, está por aqui também, querido. Fazia tempo que eu não te via por aqui, Ouro Brilhante. Ele diz, boa noite, aqui do Pará, ao Adriano e a todos. Um beijo no teu coração, Ouro Brilhante. Né? A Sol também está por aqui, deixando o comentarinho dela. Eu fiquei doente só de conviver com meu marido. Olha aí, tá vendo? E muitos comentários aqui de muita gente boa, né? Que não param de dar comentários, não param. E eu quero dizer a todos vocês que sempre será um prazer para mim sentar-me aqui e me dirigir a vocês. Amanhã temos live, né? Amanhã e quinta. Na sexta não, no sábado não, no domingo não. Na segunda provavelmente também não, nem na terça. Vamos ver se na quarta eu estou melhor, já volto, tá bem? Assim que amanhã, quarta e quinta, temos live, tá bem? Assim que a todos vocês, sofredores e vencedores da fé. Meu filho querido, o pequeno gigante, Daniel, um beijo no teu coração, meu filho. Não ligue para mentes satânicas que te criticam por você não ter abandonado o teu pai. Não ligue. Essas pessoas que fazem isso estão servindo aos objetivos de Satanás, não aos princípios do amor dado por Deus.
Você vai ter teu pai aqui sempre para você. Sempre. Os que vão contra as instituições familiares são satânicos, diabólicos, muito sem saber. Assim que, meu filho, um beijo no teu coração, Daniel. Bruno, Hugo, Fiorella, minha netinha, um beijinho para vocês. E a todos vocês que estão aqui neste canal, minha família querida do canal, Adriano, a voz dos que não falam. Recebam o meu amor, meu carinho. Lembre-se, se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. E todas as vezes que vocês se sentirem desanimados, desesperados, lembrem-se que não existe noite, por mais escura que seja, que não termine encontrando com o amanhecer do dia e a luz do sol. Se você lembrar disso, você sempre terá forças para lutar. E é o que eu busco fazer a cada dia. Assim que, desta pessoa, que é mais um igual a vocês, cheio de defeitos, mas que tem um coração assim de grande. E é deste coração assim de grande que eu mando para vocês todas as boas e melhores intenções do mundo. E recebam, com todo o amor, um beijinho no teu coração. E até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.